Olá, meus amores! Hoje eu voltei com mais uma ferida emocional. Eu disse que aqui a gente iria trazer as 5 feridas emocionais. Hoje nós vamos estar falando da ferida emocional do abandono. E não necessariamente você pode ser abandonada, você pode ter uma percepção de abandono. Lá na tua infância, lá quando você é criancinha, são as feridas da infância. Geralmente essas feridas vêm lá da infância. Então a ferida do abandono é a dor de se sentir deixado, de se sentir abandonado. Como você se sentiu lá com teu pai? Geralmente essa ferida vem do pai, né? Então, você já sentiu como se já estivesse sozinho no mundo? Um grande vazio, como se a qualquer momento alguém que você ama pudesse deixar você, pudesse ir embora e pudesse te deixar desamparado, assim, você se sente assim, realmente desamparada, desamparado. Essa é a marca profunda da ferida do abandono. A ferida do abandono, ela não nasce na vida adulta como todas as feridas. A gente pensa que tudo que a gente está vivendo aqui nas relações, essas relações tóxicas, essas relações que muitas vezes a gente se apaixona na velocidade da luz, quer que a pessoa se comprometa com você, mas na verdade o grande vazio, a grande desistência de você está ali. Tem uma ferida do abandono ali. E com essa ferida do abandono fica muito difícil que você não entre num barco furado nas relações, que você não vá numa relação e se apaixone muito rapidamente, quer que a outra pessoa se comprometa muito rapidamente para você não sentir a dor, né? Essa dor tem raízes que muitas vezes se remontam lá na nossa infância, na gestação ou em histórias ainda mais distantes, né? Histórias que nem foram suas, às vezes histórias da sua mãe, do seu sistema familiar. Essas histórias, elas remontam gerações muitas vezes e a gente pensa que nasceu aqui, mas ela vem transgeracionalmente. Então, a origem da ferida do abandono, ela surge quando a gente lá na infância sente-se não querida, não vista, não amada ou se sente principalmente deixada, né? Você sente uma ausência do outro, uma ausência física, uma ausência emocional, geralmente quando o pai não estava presente. Essa ferida geralmente fala-se de pai, né? Pode ser uma ausência emocional também, como eu falei, não precisa ser só uma ausência física. Quando a pessoa estava ali, mas eram frios, distantes, ocupados demais, não estavam muito disponíveis emocionalmente para saber e perceber as suas demandas. Então, isso acontece, por exemplo, quando os pais saem de casa cedo e deixa você o dia inteiro e fica no trabalho, ou quando há separações, divórcios, o pai vai embora e você se sente abandonado, você não entende por quê, quando o pai trabalha demais, ou quando alguém da família morre e a criança se sente vazio porque os pais ficam indisponíveis emocionalmente para a criança. Geralmente, quando o pai da mãe, ou o pai do pai, ou a mãe da mãe morrem, né? E esses adultos ficam indisponíveis muitas vezes, emocionalmente, ficam presos no luto. Então, é quando os pais, mesmo os presentes, eles não conseguem dar a atenção emocional que a criança precisa, que a criança necessita. E na visão sistêmica, essa ferida, ela também pode vir sistemicamente, como eu falei lá, remontar gerações, né? Histórias de crianças órfãos, filhos que perderam pais cedo demais, gerações marcadas por guerra, por imigração, por exclusão. Uma criança que atualmente repete sem saber um abandono que não começou com ela. Assim, quando alguém veio lá
dos outros países, que geralmente nosso país, né, o Brasil, é um país que vem muito imigrante. Então, quando as pessoas vêm para cá, migram para cá e deixam ancestrais lá. Então, esses ancestrais se sentem excluídos, se sentem abandonados. E aí, por ressonância, essa criança muitas vezes sente o abandono de quem foi deixado ou de quem veio e se sentiu também deixado, né? Então, não começou com você. Então, muitas vezes a gente sente esse abandono que esse pai, essa mãe que ficou lá no Japão, que ficou lá na Itália, que ficou lá atrás, sentiu-se abandonado. E aí essa ferida do abandono pode se instalar nas pessoas que estão aqui agora, né? Em você, no caso. Pode ser assim que a pessoa que veio também sente esse abandono, né? Sente que abandonou e fica se sentindo nesse vazio. E aí isso é uma coisa também que pega bastante, né? Na psicanálise, o ego imaturo registra assim: eu não sou importante, eu não valho o suficiente para que fiquem comigo. Então, esse registro fica como uma tatuagem invisível na alma da criança, não é? Na alma de quem sentiu essa ferida na alma. Então, quem geralmente causa a ferida? Ela muitas vezes está ligada com o pai ausente, como eu falei já antes. Aquele que não esteve ali, não é? Que não assumiu o lugar ou que foi embora. Aquele pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, manja, aquilo lá é o que sempre acontece, geralmente, né? E muitas vezes, gente, a ferida do abandono, ela não quer dizer que o pai abandonou. O pai pode estar ali, mas esse pai frio, esse pai ausente emocionalmente, esse pai extremamente autoritário, ele pode fazer que muitas vezes a criança se sinta abandonada. Então, ele não assumiu o lugar dele, né? Mas também pode vir de uma mãe disponível emocionalmente, né? A mãe que cuida, mas não acolhe, não olha, não está ali inteira, ou porque não está bem com o pai. Pode vir de situações maiores, lutos, doenças, hospitalizações, pobreza, como eu falei no começo do vídeo, ele é uma ferida extensa. Então, a criança, ela não entende as razões pelas quais ela está sendo abandonada. Ela apenas sente: me deixaram, não cuidaram de mim, eu me senti sozinha, eu me senti deixada, abandonada. E como eu disse, a gente cria uma defesa, né? A defesa são a máscara da ferida. E a máscara da ferida é o dependente. As pessoas que são muito dependentes, elas geralmente têm essa ferida, a ferida do abandono. Para não morrer de dor, a criança cria uma máscara, né? Que eu já falei que é a defesa que a criança cria. Então, ela fica dependente. É aquela criança que, todo lugar que vai, quer convidar um amiguinho, vai comprar alguma coisa, quer convidar alguém. Então, o dependente é aquela pessoa que não consegue ficar só. E que tem medo do silêncio, tem medo do vazio, tem medo da solidão, tem medo de ser esquecido. Geralmente, quem tem medo de morrer sozinho tem essa ferida do abandono, né? Quem tem medo de ficar sozinho também. Então, essa pessoa, ela implora por atenção e mesmo sem palavras, ela está ali e prefere migalhas a se sentir sozinha. Então, é o dependente realmente. E aí a pessoa que está ali com ela percebe que ela é dependente e se aproveita daquela situação. Então, é um prato cheio para os narcisistas, é um prato cheio para pessoas tóxicas. Então, ele acredita que se eu me agarrar fortemente, a pessoa não vai deixar ela. Mas só que quanto mais ela tenta agarrar, mais a pessoa escapa. É um paradoxo muito cruel. Quanto mais a pessoa se agarra ao outro, mais sufoca e o outro afasta, né? Então, e aí essa ferida fica se repetindo. Por quê? Porque não é sobre o outro, é sobre nós. Eu sempre falo isso, gente, nunca é sobre ninguém.
É como você se sente por dentro. Se você sente esse vazio, se você sente esse abandono, você vai encontrar um homem que realmente na sua vida vai te abandonar, ou vai ser omisso, ou vai ser distante emocionalmente. Então, quem carrega a ferida do abandono vive uma grande angústia silenciosa, sabe? Porque ele vive com aquela sensação de que o outro vai embora. Quem nunca, né? É como se houvesse um buraco dentro do peito, um vazio realmente que nunca se preenche. Essa pessoa sente que, assim, eu não consigo viver sozinho, eu não consigo ficar sozinho, a solidão me sufoca. Então, ela sente vamos ver, que ela só tem valor se alguém ficar com ela. Ela sente que ela precisa do outro para poder existir. É maior do que ela, sabe? Então, no fundo, a criança ainda chamando mãe, pai, não me deixem. Mãe, pai, eu estou aqui, por favor, olhem para mim. É esse desespero, eu preciso do outro para existir. Então, quando a pessoa, no adulto, faz isso com o cônjuge, ele faz isso, mãe, pai, não me deixem, mãe, pai, olhem para mim, pelo amor de Deus. Pai, fica aqui comigo, eu preciso de você. Então, na vida adulta, esse grito continua ecoando na pessoa. Não é porque ela ficou adulta que isso acabou, não é? E é uma coisa, gente, que é muito grande. Eu tenho essa ferida e muitas vezes é muito difícil. A gente, quando sabe que tem, a gente usa os nossos recursos. A gente sabe que entra no dependente, que entra na máscara, né? Aí a gente usa o recurso. Quando você sabe. Geralmente, a pessoa não foi, no meu caso, eu não fui abandonada de verdade, né? Meu pai esteve ali, meu pai estava ali, mas o meu pai e minha mãe, eles pegaram uma criança para criar quando eu tinha 3 aninhos. E a minha irmãzinha nasceu. Então, naquele momento, eu me senti abandonada. Eu, de filha única, com 3 anos, passei a filha do meio automaticamente, mesmo sendo a filha mais velha. Então, eu me senti profundamente abandonada. Então, isso ecoa muito forte na nossa alma, né? Muitas vezes a gente é de um jeito que as pessoas falam, meu Deus, mas essa pessoa tem tanta capacidade, a Sol tem tanta... Por que ela não se vê? Muitas vezes eu não me vejo porque eu tô aí, né, me colocando nesse lugar da ferida do abandono, onde eu me vejo dependente, né? Só que como eu trabalho com o que trabalho, eu uso os recursos que eu tenho, que quando eu vejo que eu estou entrando nesse mecanismo. E quais os reflexos no mundo adulto? Como isso vai reverberar na minha vida? No trabalho, por exemplo, como isso reverbera? Medo de assumir projeto sozinho, dificuldade de ter liderança, precisa validação o tempo todo, é uma pessoa que se compara bastante com o outro, porque ela não confia em si. Com os amigos, é uma pessoa carente, necessita de atenção, se magoa facilmente quando não é lembrada. Mas geralmente ela não é lembrada, por quê? Lembram? Porque ela mesma tem esse abandono interno, então as pessoas não lembram, porque ela é muito pegajosa, ela é muito presente demais na vida do outro, faz demais pelo outro, né? Aí o outro quer mais se afastar. Na família, ela assume o papel de cuidadora ou de cuidador, tentando segurar todos perto. Então, ela faz para que as pessoas sejam dependentes dela. Ela quer inverter o jogo, para que as pessoas, elas não vão embora. Daí ela se sente amada, se as pessoas estão ali perto. No corpo, como é isso no corpo? Tem muita ansiedade, medo de perder as pessoas, vive com medo, problemas gástricos, estomacais, distúrbios alimentares e come muito, muitas vezes, para preencher essa sensação de vazio, né? Tem sempre essa sensação de aperto no peito, de solidão,
É como viver sempre em alerta, em estado de alerta. A pessoa, ela tá sempre no modo luta ou fuga, né? Como se algo algo de ruim pudesse acontecer a todo instante. Sempre pudesse acontecer alguma coisa. Tá sempre preparada para o pior, sabe? Uma parte de você desfaz a mala, porque acredita que sempre vamos pular essa parte, vamos pular. Então, é uma pessoa que está sempre achando que vai ser deixado de lado, vai sempre achando que a qualquer momento vai ser deixado. Quando a gente tem essa ferida do abandono, a gente é sempre aquela pessoa que está sempre pedindo validação o tempo todo para todo mundo, fazendo tudo para agradar, para que o outro possa gostar de você e não ir embora. Então, qual é a sombra dessa ferida? Qual a parte... Gente, você pensa que a ferida é bastante profunda, né? O maior problema não é só o medo do abandono. O maior problema é a forma como essa pessoa cria profecias autorrealizáveis na sua vida. O dependente, ele pode sufocar tanto com o seu apego ao outro, que o outro vai embora mesmo. Então, ele fala assim, viu como ele ia embora? Então, ele pode escolher inconscientemente parceiros que nunca vão ficar de verdade. Por quê? Porque, no fundo, tem uma crença lá que o outro vai embora, né? Então, ele vai escolher parceiros distantes, indisponíveis, casados, ocupados, que não tem ele como prioridade. E quando o abandono acontece de novo, a ferida, olha para a pessoa e diz, tá vendo? Eu sabia, ninguém nunca fica comigo mesmo, é sempre assim. Eu nunca sou a escolhida. E a sombra é essa, o medo de ser abandonado acaba atraindo justamente o abandono. Veja como é. Por quê? Porque tudo que você tem medo, tudo que você foca, cresce. E como você tem muito medo de ser abandonado, em algum momento, ou você abandona ou você é abandonado. Por esse medo de abandono. É uma autossabotagem muito grande. E qual é o caminho de cura? O caminho de cura começa quando você decide não se abandonar mais. Quando você pega na sua mão e não solta. Quando você sabe que você pode contar com você, não é com ninguém, é consigo mesmo. Fala, eu nunca mais vou me abandonar. Eu vou pegar a minha mão e nunca mais vou soltar ela. Então, é um trabalho que a gente faz com a criança interna da gente, que é falar, eu vou ficar sempre do teu lado. Essa criança vai gritar por cuidado, mas você precisa tornar-se o adulto que vai acolher essa criança. E no workshop, no dia 28 aqui de outubro, nós vamos estar trabalhando também esse acolhimento do adulto que acolhe a criança com o abandono, não é? Porque na visão sistêmica é olhar para os pais e dizer, vocês me deram a vida, mesmo que não tenham ficado. Eu honro o que recebi e sigo em frente. E devolvo o peso da ausência de vocês para onde ele pertence. E eu paro de viver como um órfão de afeto. Agora eu cuido de mim. Eu, o meu adulto, olho para mim. Eu, o meu adulto, tomo a minha mão e nunca mais eu solto. Agora, criança, você pode confiar em mim. Fortalecer o ego para que a criança entenda, o ego entenda, e aprenda a sustentar-se sem depender da presença do outro como muleta. É aprender a existir com o próprio valor. E não a depender, a existir, a perceber que você tem valor. E não ficar sempre dependendo do outro, porque muitas vezes o outro é tóxico e vê que você não vê o seu valor e aproveita disso. Geralmente são pessoas tóxicas que vão estar ali se aproveitando de você nessa situação. E como que eu faço isso na prática, Sol? Eu vou construir
autonomia emocional, aprender a estar em silêncio comigo mesmo e gostar da minha presença, honrar a minha presença, dar pequenos passos de independência. Qual pequenos passos são? Sei lá, ir tomar um café sozinho, num café, ler um livro, num café, um dia sair para jantar, quem sabe um dia ir num cinema sozinho. Começar a fazer coisas sozinho, criar uma rede de apoio saudável, mas sem dependência. Que não cada vez que você precisa, desesperadamente você liga e sai correndo por causa de buscar aquela pessoa. Não, aquelas pessoas, seus amigos e tal. Não, você vai criar uma rede de apoio saudável, mas que não que você dependa, mas que você sabe que pode contar com essas pessoas. Porque o oposto do abandono não é a presença do outro. O oposto do abandono é a presença de si mesmo. É a presença em si mesmo, é você estar em si. A cura não é nunca mais sentir medo de ficar só. Você vai ter medo de ficar só e está tudo bem. É saber que mesmo só, você se tem, você está ali para você. Isso basta para você seguir adiante. Você saber que a mente mente, distorce, generaliza, que aquilo não é real. E fazer uma constelação para soltar as gerações anteriores que você está segurando essa ferida, olhar para isso no workshop no dia 28 de outubro, o workshop Curando Raízes, Liberando Destinos, a criança ferida, que a gente vai estar aqui olhando para todas essas questões. Se você identificou-se com essa ferida do abandono, saiba que você não está sozinho nessa dor. Até eu falei aqui, contei a minha história para vocês. Muitas pessoas carregam essa marca, porque nem sempre é um abandono. Às vezes é isso que aconteceu. Nasceu um outro irmãozinho, você se sentiu sozinho, se sentiu abandonado. Então, você não precisa condenar as feridas, você tem que integrar. Tudo em você é integrar com o coração, com o afeto. Então, quando trabalhada, a ferida do abandono pode se transformar em compaixão, em sensibilidade, em empatia, em capacidade de criar vínculos profundos. Olha que delícia quando é bem trabalhada. Então, escreva aqui nos comentários, eu escolho não me abandonar. Eu escolho pegar a minha mão e nunca mais soltar. E se você quiser aprofundar ainda mais, nós vamos estar aí nessa jornada. Siga comigo nos próximos conteúdos, porque nós vamos falar das próximas feridas, vamos explorar cada uma das feridas emocionais para que você libere sua vida da repetição e reconstrua uma história com verdade, com amor e com leveza. E vou deixar aqui embaixo também, gente, o link do workshop, tá? Do Dia das Crianças. E se você quiser, gente, fazer uma constelação, fala comigo também, ok? Se inscreve no canal, dá um like, manda esse vídeo para alguém que você acha que tem essa ferida, não é? Que pode ajudar alguém que você ama. Um beijo no seu coração, fique com Deus, me siga para mais, mas falta 3 feridas ainda. Fiquem aqui e vejam os próximos capítulos dessa história.